Tá. Ok, got it. Tá gravando. Tá gravando? Vocês estão vendo o slide? Está dando certo? Estamos. Sim? Show. Bom, então, pessoal, deixa eu abrir aqui a tela. Ih, como é que eu passo o slide? Preenchi, que agora vocês ficam aqui numa telinha menor aqui do lado. Esse é o título provisório, tá? Teatro aplicado em ensino de ciências e na divulgação, que eu ainda estou fechando nessa questão. Com a mudança de orientação, tem algumas questões em aberto ainda para a gente afinar. Então, aí, estou agora com a Tânia e com a Thelma como co-orientadora, duas mulheres maravilhosas que vão me ajudar bastante. Bom, vou me apresentar aqui, ó. Eu tenho essa formação misturada, eu sou licenciada em Biologia pela UFRJ, comecei a trabalhar como professora em projetos, tanto em escola, né, de escolas públicas de ensino básico, como também projetos em comunidades, projetos de educação ambiental, de divulgação científica. E aí, dessa minha experiência profissional, eu fui começando a querer fazer teatro com os alunos, mas eu não sabia fazer teatro, então era aquela coisa bem capenga, bem estranha. E aí, bom, fiquei com vergonha e fui aprender a fazer teatro. E aí eu passei a fazer a formação técnica, me formei na Martins Pena, no técnico, depois fiz CAL, a graduação, e também uma especialização. Só que aí, quando eu entrei no teatro, eu fui parando de fazer ensino de ciências e fui me envolvendo mais com projetos culturais. Então, eu trabalhei também com espetáculos, produção, oficinas, dando aulas também. Me especializei em técnicas de ator, treinamento corporal e palhaçaria. E agora eu estou voltando para a sala de aula, estou trabalhando novamente com o ensino básico e tentando nesse doutorado aí juntar essas minhas formações com um projeto que concilie, né, essas múltiplas e tão diferentes, assim, tão específicas áreas que eu já trabalhei. O meu trabalho que me motivou foi o Quem Tem Asas Quer Voar, que foi uma peça desenvolvida com o meu grupo, o Gruta Teatro. A gente desenvolveu um trabalho em parceria com o INEA, com o IEVA, uma ONG, e fizemos uma peça abordando o tema do tráfico de animais, usando palhaçaria, máscara, bonecos, cantos indígenas, cantos populares, músicas populares. E, para nossa surpresa, era um projeto que era para ser pontual, né, de um evento, do evento de observação de aves. Esse projeto foi muito bem recebido, tanto pelos organizadores desse evento, como outras instituições. E aí a gente construiu uma parceria com o INEA e viajou para diferentes unidades de conservação no interior do Rio de Janeiro, aqui no estado, e para escolas, né, públicas. Então, foi muito gratificante, assim, foi um projeto que teve até uma vida longa, a gente trabalhou por 2 anos com isso. E aí, desse projeto, surgiu a motivação para construir um projeto de doutoramento que investigasse a linguagem teatral para divulgação e ensino, né, de ciências. Então, aqui a minha pergunta de partida, eu estou organizando ela ainda, está meio solta, porque tive que mudar algumas coisas. Mas é como aprofundar essa relação entre o teatro e a ciência, construindo a integração da educação científica crítica e da linguagem teatral, e atender essas diferentes aspectos relacionados à recepção de uma linguagem artística e ao ensino e à divulgação da ciência. Porque a gente sempre, né, está pesando essa balança, se a gente está muito divulgando ciência, muito preocupada com conceitos ou com informações científicas, e o quanto que a gente desenvolve uma linguagem estética, lúdica, criativa, participativa na presença. Então, eu parto aqui do pressuposto de que o teatro pode, né, favorecer o ensino de ciências construindo uma relação de pertencimento e de presença, né, entre os participantes, seja num evento pontual de divulgação ou num evento e até continuado dentro de sala de aula. Aí o objetivo do meu projeto está sendo, então, está tudo sendo, né, pode melhorar ou mudar,
compreender como o teatro pode ser utilizado como recurso lúdico e criativo para o ensino de ciências. É um teatro aplicado com esse objetivo. Aí aqui eu acho muito legal pensar que os meus objetivos específicos estão assim distribuídos. Eu começo investigando grupos e espaços que já têm experiência com o uso de teatro, partindo daqui da Fiocruz, né, o Ciência em Cena, que é um projeto do Museu da Vida, que já tem, acho que mais de 14 anos, se eu não me engano. O projeto Ciênica, da UFRJ de Macaé, desenvolvido pelo Leonardo, que também é um projeto que já tem 10 anos, e ele já vinha de uma experiência lá na USP, né, naquele projeto que foi encerrado, mas que também já trabalhava com teatro. E o grupo Ouroboros, da Federal de São Carlos, que organiza os festivais Ciência em Cena, que reúnem pesquisadores, divulgadores, professores, pessoas que trabalham com essa linguagem, né, e fazem eventos anuais ou bianuais. Ficou meio atrapalhado com a pandemia, mas eu acho que vai acontecer um virtual agora. Então, eu vou conhecer um pouco esses grupos, né, fazer entrevistas e, na medida do possível, ver as apresentações, se houverem gravadas. O Museu da Vida eu consegui acompanhar, né, já assisti as peças que estavam em cartaz em 2019, mas é basicamente baseado em entrevistas e documentações, sites, lives, qualquer divulgação que eles façam do trabalho deles. Do lado direito, aí eu vou ouvir professores e divulgadores. Então, através de formulários Google Forms e de entrevistas, eu investigo as nuances e essas dificuldades do ensino e da divulgação científica. E o objetivo central aqui, que é o final, né, o produto que eu vou trazer, são oficinas ou guias pedagógicos, né, uma metodologia que possibilite a gente trabalhar o ensino de ciências ou um material de apoio para os professores e divulgadores usarem com alunos e com o público. Bom, só para destrinchar um pouquinho, só para trazer aqui um pouquinho mais específico esses objetivos. Então, investigar grupos e espaços que apliquem as atividades de teatro em contexto de ensino de ciências e divulgação. Eu estou dando prioridade para grupos de divulgação, porque eu acho que são grupos que têm atividades continuadas, né? Muitas vezes com fomento próprio, como é o caso aqui do Ciência e Cena do Museu da Vida, e aí realizar entrevistas com esses grupos aí, que tenham mais de 10 anos. Eu usei o recorte região sudeste porque eu estava trabalhando numa perspectiva de que eu ia assistir esses espetáculos, eu ia conhecer os espaços que eles trabalham, mas a pandemia ficou meio confusa essa possibilidade, e há a possibilidade de abrir para um grupo específico do Nordeste, que eu ainda estou amarrando para ver se eu vou conseguir fazer esse contato com eles, mas aí o objetivo está desenhado assim. Os professores de ensino básico ou divulgadores, investigar professores e divulgadores sobre o uso de teatro como estratégia no ensino de ciências. Então, primeiro, a partir de um Google Forms, né, de múltipla escolha, os professores têm a oportunidade de pensar e de falar um pouco como que eles se apropriam, pensando mais em experiências passadas, né, de professores que já levaram suas turmas em anos anteriores à pandemia para o Museu da Vida, por exemplo, e nessa visita ter sido incluída a escolha de uma experiência teatral, e desses formulários eu escolhi alguns que desejem, né, ser entrevistados para complementar essa percepção deles. Eu estou incluindo divulgadores pensando no Expresso, tá? Para incluir também a percepção de quem está trabalhando no Expresso e construir também esse diálogo com vocês, que eu acho que é muito rico, assim, pensar como que os divulgadores, as pessoas que já trabalham atendendo público e levando ciência, como que essas estratégias teatrais podem afetar os seus trabalhos, né, de uma maneira construtiva, ou até o desafio que é, num encontro tão pontual, construir uma atividade. E aí, bom, o desafio que está sendo mais central no projeto é desenvolver um produto pedagógico, que é baseado em atividades que integrem o jogo teatral e o ensino de ciências, formulando um acervo que componha uma proposta metodológica e que auxilie professores e divulgadores na aplicação ou na apropriação de atividades teatrais com grupos de alunos ou com grupo de visitantes.
Então, é pesquisar, né, percursos técnicos, jogos, e para o desenvolvimento de jogos teatrais, estudar temas sobre ciência ou sobre promoção da saúde com o jogo teatral e compreender essas possibilidades de como que a gente pode adaptar um jogo teatral e incluir conceitos de ciência ali, de um assunto específico. E no caso de ajudar, auxiliar também os visitantes a se apropriar de atividades teatrais quando são apresentadas. Se você vai assistir um espetáculo e aquele movimento, aquela experiência se encerra ali no evento em si, mas será que a gente consegue construir uma atividade que seja pós-visita ou retomando aspectos daquela apresentação teatral, enfim, pensar um pouco no trabalho do professor, né, como colaborar e construir com ele possibilidades de apropriação dessa linguagem teatral depois de uma visita que seja pontual. Está sem som, né? Não acho que eu não compartilhei som, mas não tem problema, que queira. Quando você compartilhou, você não botou o áudio, né? Mas isso aqui era um vídeo antigo meu, que agora já nem, não sei se faz sentido. Bom, aí esse terceiro objetivo, então, ele é dividido em duas partes, tá? A primeira é realizar oficinas para professores de ensino básico e ou divulgadores, para avaliar como que acontece essa apropriação. Então, são oficinas através do Zoom, pensando ainda na pandemia e que ainda não está dando muito para a gente se encontrar. E o objetivo, a segunda possibilidade desse mesmo objetivo, que é desenvolver essas atividades em ações itinerantes. Então, compreender essa aplicação no presencial, que para mim faz muita diferença, porque o teatro é uma arte presencial, né? Se tem assim, se a gente pensar na história milenar do teatro, o que há de mais comum ou de mais consistente em todo o teatro é a presença do ator e a presença da plateia ou de quem assiste esse jogo. Então, é extremamente delicado e a pandemia atrapalhou bastante assim, pensar esse projeto nesse objetivo. Embora aconteçam oficinas, muitos grupos estão desenvolvendo teatro através de Zoom, fazendo lives, mas assim, a gente sabe que perde muito, né, da linguagem, porque a câmera e os recursos técnicos dão um outro enfoque, uma outra linguagem e constrói toda uma outra maneira de se relacionar com o que seria a essência do teatro. Aí aqui o referencial teórico que eu já havia construído era partindo aqui desses 3 filósofos, 4 na verdade, porque Deleuze trabalha com Guattari. Deleuze trabalha com a ideia de rizoma, onde os conhecimentos, em vez de ser pensados de forma arbórea, né, de uma árvore que tem um tronco que se divide em conhecimentos diferentes, é o pensamento rizomático, que é um platô, né? Então, não existe essa hierarquia, não existe essa visão arborescente da construção de troncos, e sim de áreas que vão se tocando e que vão criando correlações, e tudo é mais horizontalizado, e também não há assim, uma finitude, né? Cada platô pode se conectar com outro, e as coisas são saberes distintos, mas que são colocados num nível horizontal, num nível de igualdade, assim, de origem e de valor de conhecimento. O Morin trabalha com o conceito de complexidade porque eu estou trabalhando com 3 campos, né? É o campo da educação, é o campo da ciência e é o campo da arte. Então, é um campo complexo, é um campo transdisciplinar. E na medida em que a gente pesa muito um campo, a gente precisa dar o mesmo peso ou o mesmo rigor, sei lá, para um outro campo que é muito diferente, né? Que tem outra linguagem, que tem outros princípios, que se constrói através de outras metodologias. Por isso, a complexidade, para ajudar a visualizar essa constituição de diferentes conhecimentos. O Boaventura Santos é um pressuposto das epistemologias do Sul, saindo um pouco de uma visão de uma ciência muito hegemônica, que tem, né, que é pautada assim, no conhecimento desenvolvido eurocêntrico, embranquecido, né, que é muito hegemônico.
e dando voz também para as comunidades, para saberes locais, para relações possíveis, né, com gênero, com indígenas, enfim, para a gente ter essa abertura ou essa perspectiva de evitar cometer esses equívocos que são hegemônicos, né, de pressupor que todo mundo já sabe, de que certos conhecimentos já são dados, e que há uma abertura para a gente estar dialogando com todas essas pautas que hoje em dia são muito relevantes. Isso tudo para chegar lá no teatro, no ensino de ciências. E aí aqui os alicerces da pesquisa que está no campo da educação e do teatro. No ensino formal trago Paulo Freire, né, uma educação libertária, uma educação que não é bancária, então não é transmissão de conhecimento, é diálogo, é convivência, é troca, e é também uma perspectiva crítica de sociedade, não é uma coisa isolada do contexto social que a gente vive ou da condição sociopolítica que a gente tem hoje. Então, viver a pandemia, viver esse governo, isso faz parte, né, de uma problemática que constitui a realidade atual. E a gente não pode deixar de abordar ou de, pelo menos, ter um diálogo sobre isso com as pessoas com quem a gente está trabalhando. Lá no ensino não formal, na divulgação científica, está havendo também uma mudança meio que paradigmática, trazendo o ensino não formal com foco na recepção. Por muitos anos, o ensino não formal estava focado no transmissor, né, na ideia da ideia que eu tenho que transmitir, ou do que é o assunto, ou de qual é a verdade científica. E o que a Marandino nos traz é que agora não importa tanto assim, né, a complexidade ou a quantidade de informações, e sim quem é que está recebendo, quais são as relações que essa pessoa que recebe constrói, qual é a situação que ela vive, quais são os conceitos que ela conhece, que ela não conhece, e aí a gente consegue construir um aprendizado mais significativo. E da mesma maneira que esse movimento acontece no ensino não formal, acontece também no teatro, quando o teatro traz um protagonismo para os envolvidos. Então, não é um teatro onde o encenador ou os atores são os monopolizadores, digamos assim, da fala e da cena, mas a gente traz o outro para o jogo, constrói com o outro e abre a possibilidade para o outro fazer escolhas, né? Construir significados, sentidos e falar, inclusive, das suas realidades, das suas questões, das suas dificuldades. Aqui um pouquinho a minha revisão bibliográfica, que acontece na divulgação científica. Lá em 2005, 2007, começa a surgir muito esse teatro em eventos científicos, em eventos de divulgação, e a Montenegro, do Ceará, tem um artigo dela que, junto com muitas pessoas, lançam esse conceito, né, de teatro científico, um teatro que está falando de ciência, que está acontecendo, e então é um teatro que está dialogando ou falando de ciência. E a Saraiva, pesquisadora portuguesa, também é uma das principais pioneiras de usar esse termo, esse conceito de teatro científico. Em 2015, Leonardo Moreira e a Marta Marandino, que era sua orientadora, ele desconstrói um pouco esse conceito, falando que quando a gente fala de teatro científico, a gente meio que ignora as produções que estão acontecendo lá no teatro e que são científicas, eu já vou falar sobre isso. Então, ele traz esse conceito de teatro com temática científica, é o assunto, né? É um pouco o pano de fundo desse teatro, que teria mais em comum do que qualquer teatro científico. E aqui no Museu da Vida a gente tem a Thelma Lopes e a Carla Almeida falando que essa palavra temática que o Leonardo Moreira traz meio que recorre muito a uma ideia conteudista, né? Uma ideia de conteúdo. E talvez a gente ganhe mais construindo outras coisas, assim, não só o tema, o lugar da ciência, as relações de poder que se constrói com a ciência, que não é só o tema, né? É o seu contexto, é a ciência como fruto do contexto sócio-histórico. Então, elas falam de um teatro que tem uma intencionalidade, um teatro que acontece num espaço como o Museu de Ciências é diferente de um teatro que a gente vai ver numa casa
né, cultural ou num teatro comercial. Por isso elas elas sublinham essa palavra intencionalidade. É um teatro que tem uma intencionalidade de dialogar, de problematizar, de relacionar aspectos da ciência ou da construção da ciência. E aí isso vai ser retomado. Olha que interessante, esse teatro que tem uma intencionalidade está muito relacionado com também um avanço no campo teatral, porque quando a gente vai para a bibliografia de teatro, a gente conhece o teatro científico, que é enunciado por Brecht, né? Então, já lá no meados do século XX, Brecht começa a falar sobre um teatro que não é preconcebido na cabeça do encenador, é um teatro que é investigado a partir do jogo, a partir dos atores e de toda a equipe que está desenvolvendo essa pesquisa. Então, palavras como teatro laboratório, teatro experimental, teatro científico, são teatros que têm esse caráter, né, investigativo, que não é uma ideia que eu já tenho na minha cabeça e que vou manipular atores para chegar nessa imagem que eu construí sozinha. É um teatro que a gente vai testando com o jogo, com acerto, com erro, com recursos estéticos, né, com escolhas, e constrói um percurso de investigação, por isso é um teatro científico. E aí o Brecht vai influenciar, então, toda uma linhagem de linguagens no teatro, que é um teatro mais engajado, é um teatro que está trazendo questões sociais, é um teatro que vai falar sobre o contexto, né, sociopolítico, que vai falar sobre a realidade do espectador. A gente já não foca mais tanto em narrativas assim... tudo, claro que é a partir de fábulas e a partir de histórias, mas essas histórias passam a construir sentidos e relações com contexto social, com contexto político, né? Usando a linguagem e os recursos que o teatro tem, mas para evidenciar certas situações do proletariado, do nazismo, já que o Brecht foi muito perseguido, inclusive saiu, né, da Alemanha, morou nos Estados Unidos um período, e tudo isso. E o Augusto Boal, aqui no Brasil, também tem essa linguagem, né, de um teatro que não é só para quem faz teatro, é um teatro para qualquer pessoa, teatro para atores e não atores, é o nome de um dos livros dele. É um teatro que assim, o ser humano, ele é potencialmente teatral, todo ser humano pode atuar e trabalhar com teatro. O teatro é uma linguagem e é um recurso também para a gente construir imagens, construir possibilidades, compreender, né, como que certas estruturas das nossas encenações cotidianas podem ser desconstruídas, encenadas, reorganizadas. Então, Boal também é um marco aqui no Brasil, e não só no Brasil, mas na literatura, e traz essa linguagem desse teatro que é feito com as pessoas, a partir do que elas pensam, a partir do que elas fazem, tudo isso. E vai chegar na Marina Coutinho, que é professora da Unirio, e tem um trabalho belíssimo de teatro aplicado, um teatro que é feito em comunidades. A partir aqui da década de 90, a gente vê uma expansão de projetos de teatro fora da rede formal de ensino, né? E fora das salas comerciais de teatro. É um teatro que acontece nas favelas, nas comunidades, nos clubes, nas igrejas. Então, são pessoas comuns se apropriando dessa linguagem e construindo suas encenações, suas estéticas, suas questões, levando para a cena situações cotidianas da favela, né, da sua condição. Então, é um teatro que preza o protagonismo, não só em cena como ator, mas também da dramaturgia, sabe, do pertencimento, de se apropriar dessa linguagem e falar de si próprio e se empoderar. E como exemplos dessa linguagem a gente tem o Nós do Morro, né, que é uma companhia que tem bastante divulgação, se tornou bastante conhecida, é um grupo que veio do morro, né, da favela. Temos lá no Complexo da Maré uma rede também importante, onde a Marina continua fazendo seu projeto continuado, tem Grupo Código, enfim, são vários grupos que já têm uma linguagem, uma inserção no mercado de trabalho, que são fruto e produto desses grupos de periferia que se apropriam e que fazem suas linguagens, suas investigações. E aí aqui, então, meu desafio, aí a minha vontade, não sei se eu vou conseguir chegar lá, mas
é trazer, então, um pouco essa ideia que a Carla e a Thelma trabalharam, esse teatro que tem uma intenção, esse teatro que está divulgando, que está em diálogo com o ensino de ciências, ou com conceitos, ou com questões pertinentes da ciência, e esse teatro aplicado, esse teatro que as pessoas se apropriam e se empoderam e possam fazer a partir das suas realidades, com as pessoas com quem pertencem àquele grupo, e pensar esse teatro aplicado na divulgação e no ensino de ciências, com os professores e com os divulgadores, né, trabalhando com seus grupos. Aqui já um spoiler de como é que eu estou caminhando. Entender que o processo de ensino-aprendizagem de um jogo, de um teatro aplicado no ensino de ciências, se dá de duas maneiras. Ele pode dar na plateia, quando eu faço uma apresentação teatral, como é o caso do Museu da Vida, né? Então, vou lá, eu assisto o espetáculo e o teatro está abordando alguma questão que tem relação com ciência. O ensino-aprendizagem vai dar na apresentação, porque eu vou considerar que quem está aprendendo está sentado na plateia. Mas existe um processo que é diferente, que é o processo do jogo, que é quando eu faço esse aluno se levantar e ele vai jogar, ele vai ser o personagem, ele vai construir relações, ele que vai dar o texto, ele que vai construir esse texto. Então, é um processo diferente, né? Um pouquinho. Tem duas possibilidades aí da gente estar trabalhando, tanto com a apresentação de uma cena ou com desenvolver esse jogo e essa cena com as pessoas que estão participando do evento ou da sala de aula. É isso. Aí, aqui, no trabalho da descrição, né, do trabalho, qual é a metodologia? Então, uma metodologia qualitativa, uma parte qualitativa e uma parte cartográfica. A qualitativa, porque eu estou trabalhando com questão de ensino e divulgação, eu estou fazendo questionários, entrevistas, analisando documentos e peças desses grupos que eu assisti, e a triangulação desses dados, né? Então, essa é a parte qualitativa, é a parte onde eu vejo o que já foi produzido e dialogo com esses produtores de divulgação e de educação. A parte cartográfica diz respeito ao caráter artístico da pesquisa, que eu acho muito importante a gente também construir uma metodologia de produção artística quando a gente está falando de art science. Muitas vezes a gente está dentro do campo de ensino, então é claro que tem um aspecto importante aqui de ciência social, mas a gente está também aprofundando a art science. Então, a art science entra no caráter cartográfico, que é construir justamente as escolhas artísticas, né? Mapear esse percurso. Essa linguagem cartográfica ela é emprestada da ciência da geografia, né? Que é realmente construir os mapas e compreender quais foram as escolhas, quais foram as percepções, o que foi escolhido, para também a gente sair de um lugar de que arte, de que existe um talento ou um dom divino que baixa do santo, claro que tem energias envolvidas, mas para configurar uma pesquisa, né? Assim, um campo de investigação que tenha um sentido de ciência, de que a gente não faz escolhas arbitrárias ou que as coisas não são dadas, elas são construídas no coletivo, no jogo, nas relações, nas importâncias que vão aparecendo quando a gente está fazendo. Então, a cartografia vai aparecer aí nessa parte da seleção dos jogos teatrais, nas oficinas, nos diálogos e nas falas dessas pessoas que participam. A abordagem triangular é uma abordagem de ensino de artes, né? Então, para aprender arte, a gente contempla, então assiste uma obra, assiste uma peça teatral, produz, faz a sua própria peça, né? Investiga o jogo, e a gente pensa sobre isso, a gente critica, a gente relaciona com o que a gente já sabe. Então, é o que vai amarrar um pouco essa metodologia. É isso, faltou o último slide, não sei o que aconteceu, mas era um slide de agradecimentos. Quero agradecer todo mundo, quero agradecer quem me ajudou a chegar até aqui, os orientadores que eu tive anteriormente, os colegas aí desse percurso da Fiocruz, tanto na EBS, agradecer o Museu da Vida, a abertura que eu estou tendo lá está sendo muito legal, a parceria também com o grupo de recepção da Casa de Oswaldo Cruz, a Tânia, a Thelma, minhas novas musas orientadoras, e vocês que agora são
os meus companheiros de jornada. Se alguém quiser comentar, eu estou muito aberta para qualquer crítica, qualquer comentário, sugestão. É muito bem-vindo. A Tânia está aí ainda? Acho que ela saiu, então. Não, Recado ela aqui saiu. dizendo que ela foi Ela para a me- banca. Saiu. Ela me mandou uma mensagem falando que ela ia ter Vou que fazer sair. ginástica. Ela falou assim, caraca, eu marquei uma ginástica agora, tem como você continuar lá? Eu falei, não, tudo bem, eu tô assistindo, pode ficar tranquilo. No grupo ali, mas ela deve estar ouvindo provavelmente, te esticando e ouvindo a gente aqui na discussão. Então, parabéns, Maíra, pelo trabalho. A gente acho que já conversou, a gente conversou, na verdade, um pouquinho, né, um tempo atrás aí, em relação à questão do teatro, porque um pouco, 15 anos atrás, eu fazia teatro, e é bastante encantador ver um projeto na EBS com a parte de teatro que você está fazendo. Então, eu queria ver se tem alguém querendo fazer alguma pergunta, alguma contribuição, alguma provocação para a Maíra. E aí, se alguém quiser falar alguma coisa, abre a câmera ou o microfone e pode começar. Eu vou falar então. Maíra, parabéns pelo seu trabalho, eu não conhecia. E é tão gostoso ouvir você falando, acho que eu ficaria aqui à tarde escutando. Você é tão calminha. E eu sou, assim, teve uma pessoa antes no Liteb, a Denise Figueira, que trabalhou com jogos teatrais. Então, você falando, né, e me lembrou muito o trabalho dela, você comentou também a questão do Expresso, né? Não sei, talvez tenha algum intercâmbio com o trabalho dela, enfim, possa, né, tá trazendo alguma contribuição. Acho que a Denise agora acho que está no IFRJ, não tenho certeza, mas eu sei que tinha uma outra pessoa de teatro que trabalhava junto com ela, que eu acho que na época era aluna de IC dela e era uma estudante de teatro. Então, acho que é interessante até dentro do próprio Liteb, né? Essa questão do teatro, né? Que é algo não é permanente, né? Que fica sempre tem alguém que aparece, trabalha com teatro, vai embora. E eu acho que isso é ruim, né? É legal a gente dar uma continuidade a isso dentro do laboratório. Legal. Eu conheci o trabalho da Denise, eu li um artigo dela, né, do grupo, sobre uma oficina que ela fez de jogos teatrais com promotores de saúde, se eu não me engano. Ela trabalhou com arboviroses, né, e com agentes comunitários de saúde e de endemia. Isso. Foi um trabalho muito interessante, com técnicas de Boal, inclusive, achei bastante legal. Mas não, ela saiu, né, então assim, também não consegui construir uma ponte assim, de falar com ela ou qualquer coisa mais próxima. Ficou só o artigo dela como referência. O pessoal mais antigo do laboratório que tem, né, esse histórico melhor, né, desse processo com ela, né? Mas tem uma pessoa que trabalhava com ela, que eu acho que é quem desenvolvia propriamente os jogos, que era essa aluna de teatro. Você sabe o nome dessa menina? Não sei, mas isso não é difícil descobrir, não. Tem um grupo de WhatsApp que é a rede de ciência e arte, e essa pessoa está lá. Eu posso até te passar isso depois, o nome legal, dessa pessoa. Até para saber, né? E ela hoje em dia, eu acho que trabalha em alguma ONG, enfim, alguma instituição que ela promove atividades culturais, educacionais, é bem interessante. Entendi. Aproveitando esse gancho da Sheila, você não está nesse grupo, não? Que talvez fosse um grupo legal para você entrar, porque tem uma galera do Brasil inteiro e com certeza tem uma galera lá fazendo teatro que trabalha também. com teatro, com tema assim. Não, nem sei qual é o grupo. É porque hoje em dia, né? Não sei se dá para adiantar ou mandar link, a gente manda para você pelo nosso grupo do CAIS, que eu acho que é um meio legal para você se ocupar, né? Passar, ou não sei como é que faz para entrar, mas... Se manda no grupo ou a Sheila manda. Quem mandar primeiro, você entra. Beleza. Oi, Rita. Oi. Pode perguntar? A minha internet está muito ruim, desculpa. Aqui também. Então, eu estava intercalando entre escutar bem e, enfim. Mayra,
Eu fiquei curiosa, porque eu estou lendo também o conceito do Deleuze, de rizomas, né? Mas com a outra perspectiva em relação ao meu projeto. Eu queria que tu falasse um pouco mais desse, como é que você vai abordar. Eu sei que você explicou, mas só um pouquinho mais sobre o conceito do Deleuze nessa sua aplicação da prática com os professores. Qual das características dos rizomas, dos Deleuze, você vai pegar? Porque tem várias características que ele explica, né? Da linearidade, da multiplicidade, Isso. né? E é um Deleuze é mega conceito bem complexo. fantástico, sim, porque ele mistura, ele pega um conceito da biologia e vai dando aquela teoria dele, né? Então, é uma coisa que me encanta também. É só isso, viu? Só isso? É fácil. Espera aí, que tá tudo aqui no meu bolso. Brincadeira. Então, Deleuze é uma referência muito utilizada em pesquisas de arte. Eu acho fundamental aqui na investigação art science, não só no teatro, mas todo mundo que está trabalhando com art science, se fundamentar também com leituras que são do campo de arte, porque senão a gente fica só discutindo educação ou ciência, enfim, e fica faltando essa referência artístico e científico ao mesmo tempo. Então, a discussão com o Deleuze, eu comecei conceituando art science, é o primeiro capítulo da minha pesquisa, é um capítulo bem teórico, assim, diria até denso, porque estou falando de Morin e estou falando de Deleuze, então, assim, fácil não é. Mas é entender justamente isso, que para o Deleuze, a gente pega essa ideia, né, de um elemento rizomático. Então, ele é contínuo, ele não começa de um ponto e termina no outro. Ele pode interromper num ponto e retomar em outro. Ele pode construir uma relação com outras coisas que não têm uma linearidade, sabe, uma sequência que lógico-matemática seria, né, linear e racional. Às vezes você está correlacionando uma ideia e entra uma borboleta na janela, e aí essa borboleta faz parte do processo, porque a gente está trabalhando com presença, a gente está trabalhando com sentir, com emocionar, né? O teatro e a arte traz isso. Por isso eu acho importante estar usando o Deleuze dessa maneira, assim, entender que art science não é linear, vai surgir, está na relação, então se constrói a partir da presença de quem está ali compartilhando e vivenciando aquilo, e também aberto para o que possa atravessar. A gente tem que lidar com essa ausência, e a ausência faz parte. Eu acho que a gente está num lugar muito de controle, né? Eu acho que quando a gente pensa ciência, a maneira de construir ciência é estar sempre sob controle, sempre controlando o máximo, né, de eventos ou de circunstâncias que possam fugir e mensurar isso, né, para dar um sentido ou construir um padrão. E em arte a gente não lida com controle, na verdade a gente tem que buscar o descontrole, a gente tem que estar aberto para todos os eventos e tudo é pertinente, tudo faz parte, tudo é processo, é atravessamento, é sentido, então é um pouco assim que eu aplico. Então, o Deleuze entra lá no início, discutindo o que é art science, entendendo que art science é um campo complexo e é um campo que não é linear e é horizontal. Quanto mais o campo da ciência e o campo da educação, que a gente está na pesquisa de ensino, né? Melhor a art science evolui assim, em termos conceituais. E lá na frente, quando essas oficinas tiverem acontecido e eu puder analisá-las, eu vou poder descrever se realmente porque assim, não é tanto a possibilidade da oficina dar certo ou não, é mais a percepção que a gente tem sobre ela, né? Então, se eu vou ter essa capacidade de estar aberta para essas interrupções, se eu vou ter essa sensibilidade, e não só eu, mas todo mundo, né, que estiver jogando e participando, como que, às vezes, uma interrupção, como a entrada de alguém, ou abrir uma porta, ou começar a chover, como que isso afeta o nosso trabalho? Isso faz parte, e faz parte da presença, né? Investigar a presença também significa a gente por isso a gente vai cartografar depois. Aí a gente diz
os eventos que aconteceram e como que esses eventos trazem contribuições, que não precisa ser negativo. Eu acho que a gente sempre leva para um lado negativo, e daí acabou a hora, acabou o trabalho. Não, talvez foi um ponto que eu tive que dar ali, mas aquilo ali construiu sentido e foi legal, e as pessoas vão aproveitar da melhor maneira, né? Cada uma vai aproveitar do seu jeito. É um pouco assim que eu estou trabalhando. Se você quiser, depois eu posso te mandar essa parte que já está escrita. Não sei se te interessa. Não, a gente vai trocar várias figurinhas depois. Eu queria saber se a doutora Clô vai para as oficinas virtuais que você vai fazer. Sim? Eu também queria saber se ela vai ou não, porque agora está tudo em aberto. Eu não sei, tomara. Quero. Com certeza eu vou usar elementos de palhaçaria no jogo com as pessoas. Agora, Sim. se a doutora Clô vai, se tem tempo para isso, aí já é outros. Eu acho Inclusive, super, eu acho super válido. A verdade, eu acho que a sua pesquisa já começou. Eu até acompanho a doutora Clô no Instagram. Meu Deus! Então, a doutora Clô, ela ganhou força no Instagram depois da pandemia, né? Não consegui mais fazer nada e estava desesperada, surtada, com criança pequena dentro de casa. Falei, quer saber? Vou fazer qualquer merda aqui. Aí botei nariz, comecei a me filmar, fazendo umas coisas bem loucas dentro de casa. Óbvio que a minha filha rouba a cena, porque ela é muito melhor do que eu, porque ela é uma criança livre, né? Tipo, eu tô aqui pagando mico do lado de uma criança que arrasa, cara. Vocês não têm noção. Os vídeos que eu gravo com ela, depois eu não posto de vergonha. Não dela, de mim, né? Porque eu fico muito mal e ela fica muito bem. E aí eu tinha vontade, Rita, de fazer vídeos. Só que a questão do vídeo é a questão técnica. Aí já fico, sabe, insegura de gravar, e daí a câmera é ruim, eu não sei editar, dá um trabalho que eu não domino e não tenho pessoas para fazer isso para mim, não tenho dinheiro para gastar para alguém fazer isso para mim. Então eu meio que tive a ideia e depois segurei a ideia. Falei, acho que não vou fazer vídeo, acho que vou fazer com câmera aberta, mas aí performance, né? A gente faz como aqui, como está acontecendo agora, uma reunião no Zoom ou em alguma rede social. Pode até ser live, mas aí eu não tenho comprometimento de construir um vídeo com acabamento, que aí é outra linguagem, né? Aí eu vou ter que fazer legenda, ter que botar numa estética de vídeo. Não é essa a minha preocupação, não é essa a minha pesquisa, e eu não tenho esse domínio técnico. Não, então, e mesmo assim, não, só um pouco complementando sobre o negócio da técnica de vídeo. Com a pandemia, várias formas de produções de vídeo foram desenvolvidas, né? Eu até participei de uma oficina, acho que foi ontem, mas também não só ontem, em outras, não só da PGBS, que falam desse processo de construção de vídeos mesmo, sem ser um vídeo institucional, com legenda, mas um vídeo que seja para comunicar sua pesquisa, que para comunicar seu processo, que não precisa ser de uma forma fechada tecnicamente, entendeu? Então, tem até artigos que falam sobre isso, sabe? Porque é uma demanda também que surgiu agora, né? Nem todo mundo sabe da técnica. Então, é por isso que você vai deixar de fazer a doutora Clô. Eu quero ver a doutora Clô no final da sua vida. Vou defender de doutora Clô, ela que vai defender esse doutorado. Imagina, vou me reprovar, Deus me livre. Ela é muito louca, surtada. É o meu lado bipolar, né? O lado surtado. Hoje a gente tem um professor da Universidade Federal do Sul da Bahia, Matraca, que ele defendeu de uma forma formal a tese dele, mas ele montou toda em forma de palhaçaria. Eu não assisti na época, mas eu soube, e foi muito lindo, de uma forma de um espetáculo, entendeu? Maneiro. Eu não sei como é que é na EBS. Eu sei que lá na Unirio, na UFRJ, existe uma abertura para defesas que tenham mais linguagem artística mesmo, né? Onde acontece a performance. Teve um colega nosso que defendeu a tese de doutorado dele dentro de um pacote de presente, assim, só a cabecinha para fora, uma caixa de papelão maravilhoso, assim. Mas eu não sei o quanto que a gente tem essa abertura, não sei se depende da banca ou se a EBS está aberta para esse tipo de linguagem, né? Assim, de estar fazendo uma performance, uma expressividade fora dos padrões. Fora dos padrões, eu acho que eu já ouvi até a Tânia falar sobre isso. Pode apresentar de uma forma formal, mas pode caracterizada e apresentar alguma coisa depois, sabe?
Acho que fica Vai tipo nesse caminho. parte A, parte B, né? Não fica uma coisa, é isso. Eu não sei se teria, eu gostaria, adoraria, porque aí eu só falo merda, eu não preciso ficar decorando esses nomes. Mas Eu olha vou só só, na brincadeira. mas eu tô movimentando a história da doutora Clô, porque como você puxa a complexidade e puxa o Deleuze, ele vai puxar tudo o que você já vem desenvolvendo. Por Você não favor, vai, Rita. entendeu? Então, eu acho que é super É. primordial e ela conversa super contigo. Eu sei porque eu tenho acompanhado, então não esquece dela. Não esqueça, ela está aqui do meu lado, e às vezes ela quer se meter, e eu falo, ó, fica quieta aí, porque agora quem está falando aqui sou eu, porque eu que sou a aluna, você já é pega-deusa, você nem precisa estar aqui, você já resolveu. Seu microfone. Obrigada. Vou deixar os outros Obrigada a falarem. você. Rita, depois Oi, oi. me manda lá que eu vou te mandar, a gente vai conversar A sobre gente esses vai assuntos. conversar, quem sabe, até uma. Depois a gente conversa. Ó, pode mandar podcast, que eu gosto de escutar a galera falando comigo, eu me sinto menos sozinha. Manda áudio, assim, de 10 minutos, não ligo, adoro. Maneiro. Fala, Eric, fala alto, esse teu microfone é sempre tão baixinho, vou botar no máximo. Pois é. Oi, Mai. Parabéns Beleza? pela apresentação. E Obrigada. sabe que eu sou teu fã, eu adoro teu trabalho, adoro sua pessoa. É recíproco isso. E, e que bom que você está aqui, que bom que você está aqui com a gente. Eu estou super feliz, eu acho que todo mundo também. O Iba também. Então, assim, eu queria te perguntar, eu achei muito maneiro essa tua busca, né, pelo teatro que começou lá no começo lá do teu ensino de biologia, né? E você procurou, né? Foi procurar uma formação no teatro. E aí você falou lá no começo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua formação, que primeiro você falou que estudou na Martins, né? Que a Martins é uma escola de teatro pública, né, do estado, e depois Sim. você foi para a CAU, né? Que a CAU já é outra, né? Já é outro departamento. É particular. Eu queria que você falasse um pouco dessas duas formações, né? Até por causa também do engajamento político que a Martins tem e tal. Queria que você Sim. falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Uau! Esse é um assunto que dá uma live, hein, Eric? A gente pode. Esse assunto tinha que ser na mesa do bar, porque tem muitos babados que eu não vou poder falar aqui, porque está gravando. Mas sintetiza aí. é assim, a Martins Pena é a escola mais antiga da América Latina em teatro, e ela sempre prestes a fechar. Então, assim, rola continuamente um movimento dos professores e dos alunos em mantê-la aberta e ficar indo para pedir ajuda para políticos ou para a Secretaria do Estado, abaixo-assinado, não sei o quê. A gente costuma, é meio que já tradição da escola, esse movimento de manter a escola aberta, por todas as dificuldades do subcredenciamento público, da política cultural, que é zero, da política educacional, que é pior ainda, enfim. Então, assim, a Martins Pena eu considero assim, a minha principal formação, maior formação que eu tenho em artes foi na Martins Pena que eu conquistei, mas o diploma, né, digamos assim, o papel que me dá, ele é técnico. Então, eu precisava de uma formação superior, até porque eu estava buscando a pós-graduação. No início, eu comecei a buscar pós-graduação em artes, né, em artes cênicas mesmo, e não aqui. Na verdade, a única coisa que me fez querer vir aqui é o nome Art e Science, e tá junto, assim, o mesmo nome, não é tipo processos sociopolítico, cultural, não, é arte junto com a ciência. E foi isso que me trouxe, né, me chamou para entrar na EBS. Mas, então, a Martins Pena tem é uma formação muito maravilhosa, assim, da gente estar engajado, não só como pessoa que pensa teatro e faz teatro, mas que se mobiliza, né, para que o teatro aconteça, porque sem nenhum subsídio, sem nenhum recurso, sempre com problemas estruturais. Quando eu entrei, ali no centro do Rio de Janeiro, perto da Cruz Vermelha, então, assim, é bem, bem difícil de viver, mesmo quando a gente compara, por exemplo, com a UFRJ, né, com outras instituições que também são públicas, que também são depredadas e abandonadas, a escola de arte e as escolas de teatro
são muito mais, assim, são muito mais abandonados, têm muito menos recursos, são muito mais deficientes nesse sentido, mas o capital humano é maravilhoso. Então, foi lá que eu, com certeza, que eu me formei como artista e desejei, né, me tornar uma pessoa que leva a arte para as coisas, tanto no meu trabalho, como na minha vida pessoal, na formação da minha filha, sabe? Eu acho que a arte é uma coisa estrutural e que está ausente por todas essas questões políticas sociais que a gente tem, e é primordial, porque é o que traz o afeto, é o que traz o contato, é o que traz a humanidade das pessoas. Por que eu entrei na CAL? A CAL tem um programa de aproveitamento da formação técnica, porque a CAL também surgiu primeiro como escola técnica e depois desenvolveu a graduação. Então, ela faz essa abertura para os seus ex-alunos de formação técnica para a sua graduação e ampliou também para receber alunos de outras formações técnicas de outras escolas. Então, a gente não começa do primeiro período, a gente já entra lá na frente, assim, aproveita toda a carga horária que foi já vivida e completada em outro curso. Então, por isso que eu optei pela CAL, porque aí eu já tinha técnico, eu só terminei, assim, a graduação levou ainda mais, acho que 3 semestres, se não me engano, e aí eu já consegui fechar a graduação. E aí é até curioso, porque a formação da CAL, ela é toda voltada, assim, para um fazer mais comercial, para um teatro que está mais em salas do Leblon, para uma formação de câmera, coisa que eu não tive na Martins Pena, né, para essa formação de novela, de filme, de comercial, que eu não considero ruim, pelo contrário, foram aprendizados muito ricos para mim, que eu não conhecia, mas que também delimita também um caráter muito específico daquela faculdade, que é uma faculdade que preza um fazer que está inserido no mercado de trabalho. E aí, muitas vezes, valoriza certas linguagens ou certas escolhas estilísticas realistas, né, musical, que são coisas que estão mais no circuito comercial e que não são linguagens que me interessam. Assim, eu teatro eu gosto de palhaçaria, eu gosto de teatro de rua, eu gosto de teatro físico. São essas as linguagens que eu investigo e desenvolvi pesquisas, inclusive com o meu grupo. Então, assim, eu fiquei bem perdida lá na CAL. Aprendi algumas coisas, mas também tem várias ressalvas sobre essa formação lá. Ah, e só um detalhe, a questão teórica, né? Essa coisa da gente ler, discutir, na CAL não existe. Existe na Martins Pena, existe na pós-graduação, mas numa escola que está focada na formação comercial, é bem difícil, assim, de ter discussão, de ter esse bate-papo, por exemplo, que a gente está tendo aqui. É bem raro de acontecer. É isso. Enfim, tem muito mais do que isso, mas resumindo um pouquinho. Mas eu acho que vale a pena, tá? As duas. São duas escolas muito boas, salvo essa comparação, essa diferença entre as vivências, né, e as abordagens que são oferecidas. Maneiro! Show! Mais alguém, galera, para falar com uma coisa que já foi dita até agora? Eu queria aproveitar só tentar rapidinho, porque a gente já está chegando também no nosso horário. Minha internet está mega ruim, né? Então a gente nessa coisa do virtual, você chegou a falar um pouco do virtual, eu acho que eu não consegui pegar o que você falou tudo do virtual. E aí eu queria perguntar para você se você disse, aí você me fala, me complementa, na verdade, que já tenha sido dito, mas em relação a essa experiência do teatro virtual, se você pretende fazer alguma coisa dentro disso, porque alguns teatros já voltaram, né? A gente já tem alguns eventos acontecendo, mas eu acredito que em relação ao seu projeto, um pouco ainda pode acontecer na parte virtual. E aí o que você tem programado, o que você tem pensado, se tem alguma coisa já, alguma rotina já programada de alguma atividade, só para saber como que está acontecendo nessa pandemia. Pois é, o virtual surgiu com a pandemia, o teatro, né, como eu falei, não sei se você pegou, mas quando a gente pensa em teatro e pelo menos num legado milenar, né, uma arte aí que está, sei lá quantos mil anos, pelo menos mais 5.000 anos com certeza, se a gente levar em consideração as produções orientais, né, na China, na Índia, e sempre pressupõe presença, é um dos pressupostos básicos assim, dessa arte. Então, tudo que está sendo feito em espaço virtual, a gente sabe que são grupos de teatro, são profissionais de teatro tentando se adaptar para uma nova realidade, mas
eu acho até delicado a gente chamar de teatro, sabe? Assim, isso é teatro? Eu acho que vem com um ponto de interrogação na frente, sabe? Então, assim, é extremamente frustrante em termos de pesquisa, porque me cria toda uma condição e outros parâmetros para mensurar isso, a começar da conexão, né, que a gente sabe que a internet no Brasil é muito mal servida, mesmo quando você paga caro, e ainda mais em bairros e regiões específicas onde as pessoas caem, tem interferência, ou o tempo, né? Hoje está chovendo, então acho que está todo mundo com a rede ruim. Então, eu fico muito assim, eu estou fazendo no virtual por uma circunstância dada pela pandemia, mas não é o que eu quero e não é o que eu acredito, sabe? É muito feio falar isso em voz alta, assim, eu não acredito nisso como uma linguagem de teatro. Mas a gente pode observar alguns signos, algumas similaridades da linguagem teatral né, que ainda assim estão ali presentes e que, portanto, a gente pode comparar ou, enfim, analisar, mas, assim, fica muito precário. Mas esse feeling que você já teve, que não é a mesma coisa e que existem coisas, talvez poucas coisas similares e muitas coisas contrárias, eu acho que pode ser até uma coisa que você possa tentar aprofundar quando tentar fazer o que você está fazendo no virtual, e aí você vai ver talvez que seja muito mais interessante, mais agradável, tanto para você como professor ou profissional, também para quem está participando. Acho que pode ser uma coisa legal a ser analisada aí e lançar, né, essa ideia de que por mais que comparativo, né? Um comparativo, por mais que a gente tenha, não supre o que é o boom do teatro, entendeu? Com pessoas, né, com plateias e tudo mais. A questão de luz também, né? Apesar que eu até cheguei a ver para comprar, mas já eu não consegui no dia. Foi um sábado. Uma dessas atrizes aí, ela lançou, eu não lembro agora quem, ela lançou uma peça, um monólogo, na verdade, que tinha toda uma mega produção, tipo cinema, entendeu? Então tinha vários ângulos, várias câmeras e vários, e ainda tinha luz. E aí eu vi até a propaganda, e era um preço super acessível, assim, você comprava e a família inteira poderia assistir um sábado à noite, entendeu? Mas eu não consegui assistir, mas parecia ser uma coisa megalomaníaca, entendeu? E não, será que isso é teatro, entendeu? Porque já parecia mais uma coisa meio de cinema ao vivo, talvez, sei lá. Aí vão vindo novas terminologias, né? Tem vários nomes, né? Vídeo teatro, vídeo performance, sei lá. Mas eu acho que a falta maior é a plateia, né? Nem nos cabe tanto definir, né, conceituar o que é isso. Eu vejo assim, aí já é uma coisa pessoal, né? Eu tenho essa resistência, até porque a linguagem de teatro que eu exploro é muito presencial, muito física, e parte de jogo com plateia, e isso fica muito comprometido com tela. Mas eu tenho relatos de colegas, de pessoas, amigas que frequentam, que fazem, que produzem oficinas e que estão surpreendidas, assim, falam, não, dá para fazer sim, está dando certo, as pessoas estão gostando. Então, talvez seja um pouco mais uma percepção minha, assim, meio um ranço que eu estou tendo do que realmente não é, sabe? Tipo, porque tem grupos fazendo, né? Tanto grupos profissionais, grupos amadores, tem oficinas. Eu acho assim que o enquadramento da tela é muito limitante, né? Então, se eu vir para explorar o espaço, eu só posso dar um passo. Se eu sair daqui, eu já saio da visão da câmera e também o afastamento. Mas é também uma descoberta, né? É um recorte que você faz e pode estar explorando isso. E sua veia também é mais na comédia, né? Então, assim, como que você faz comédia sem plateia também, sem ter o Pois é, retorno, né? a comédia vai muito com riso, né? Tem o time, né? Então, assim, realmente deve ser sei lá, uma nova linguagem aí que tem que ser descrita. É dolorido, eu acho que é um processo doído, assim, que a gente fica, não sei se está bom, não sei esperando, se está né, uma coisa. Vê se alguém comenta aí para ver se rola no comentário. Será que assistiram? Devem ter passado essa merda e olharam. Porque não tem retorno, assim, né? Mas é isso. O que eu estou focando? Eu estou focando mais nas entrevistas, né? E em assistir esses vídeos. Tem muitos grupos que estão liberando as peças filmadas, né? Isso é legal, por um lado, pela acessibilidade, assim, ao arsenal que aquele grupo já produziu, mas teatro filmado é outra coisa, assim, é muito chato, é difícil de acompanhar até o final, sabe? Eu já assisti pelo menos umas 2 peças que eu falava, gente, esse negócio na câmera, coisa que certamente se eu tiver uma outra percepção, uma outra vontade de estar ali. Mas é o que tem, né? É o que tem, a gente lida com o que tem. O teatro é isso também, né? Lidar. Aí não,
Cadê? Ô, Rita, aí o Deleuze. Tem que lidar com o que tem. O fato de eu não gostar não significa que não seja importante ou que, né, não seja... Não tem que ser feito, né? Ou que não traga uma contribuição para o futuro. Agora eu não estou vendo coisas boas, mas com certeza quem passar depois dessa pandemia e olhar para tudo que foi produzido nesse período vai falar, olha que interessante, a galera construiu aí várias coisas e talvez a gente até esteja criando novas linguagens, criando uma acessibilidade que antes não tinha. Uma das coisas boas por exemplo, quando eu abro uma oficina, é ter a possibilidade de pessoas de lugares muito diferentes, assim, né? Se eu fosse oferecer uma oficina, seria mais ou menos numa região, então tem a questão da acessibilidade, a questão do horário que as pessoas têm disponível, e no virtual a gente consegue pegar gente do interior, da Bahia, pessoas de Brasília, pessoas do Rio de Janeiro. Isso é legal, assim, dá uma amplitude que não teria no presencial. Mas aí a gente tem está tendo de bom isso. Mas alguém, galera, para fazer alguma consideração? Ou a gente pode encaminhar para encerrar? Queria que a Tayana falasse, ela é cenógrafa, ela tem várias ideias legais de teatro. Cadê ela? Eu não estou conseguindo por aqui, ela está aqui. Tá aí, Tayana? Eu tô aqui, boa noite, gente. Eu tava aqui pensando, falo, não falo por causa da hora, se eu não quero... Então, assim, eu concordo com você da cenografia e eu tô criando várias coisas aqui virtuais, fingindo que é imersão, mas eu tô só fingindo. Porque, na verdade, a mágica do teatro, quando você soma com a cenografia, é justamente a brincadeira da ilusão, né? Uhum. Caiu? Acho que ela caiu. Tá, caiu, acho que direto, assim. Caiu Voltou mesmo, eu não tô nem imaginando. Voltou agora. Agora ela voltou. Fala, Tayana. Caí, voltei onde eu parei, gente, desculpa aí. Bom, o que eu estava dizendo, não sei se eu estou repetindo ou não, mas eu acho que o mais incrível do teatro é você misturar. Nossa, para na mesma hora. Gente, ela caiu de novo. Não, ela caiu na mesma hora da no mesmo ponto da parte, frase. Da frase. Não vai rolar. Você caiu na mesma parte da sua frase, 2 vezes. Então significa que você... A internet não quer que você fale pra gente. Não, esse tá muito difícil aqui. Eu não sei se é a internet, se é o computador, mas é isso, Maíra. Primeiro, parabenizar você. Eu tentei entrar no mestrado com projetos de teatro e foi muito difícil porque envolveu questões sociais assim muito delicadas, né? Eu trabalhava com uma escola em Mesquita e o tema que os alunos pediram para trabalhar complicado, trabalhar com teatro, e no virtual deve ser o triplo, né? Mas tem aquela famosa frase que o show tem que continuar, né? Então, eu acho que é isso, é a gente tentar tirar um pouco a nossa incompetência, porque quando a gente não consegue fazer alguma coisa, eu fico brigando comigo, tipo, para de ser incompetente, dá a volta e dá um jeito. E o melhor que dá, né? Porque nem sempre vai ser o ideal. Acho que o ideal não está sendo nessa pandemia. Nada que a gente fizer vai ser o ideal. Mas o melhor da gente, né? Assim, sei lá, brincar com a ilusão no que você tem. Não sei se é possível, tá? Eu tô falando, mas não sei se é possível. Mas a gente pode fazer algumas parcerias aí. Eu tô brincando bastante com o virtual e a gente pode brincar junto, assim. Acho super válido. Você tem bastante... É isso, gente. Eu acho que é aproveitar mesmo, assim, tentar não tomar isso de um lugar muito negativo, né? Não só a parte ruim. Me foi dito também na minha banca lá do seminário que talvez a gente esteja assim, construindo novas linguagens, novas possibilidades que vão ajudar muito, sabe, as pessoas a humanizarem melhor seus processos, a trazer essa humanidade que tem da arte, que tem no teatro e que é do presencial. Será que a gente consegue colocar no virtual? Se a gente conseguir, né, assim, tipo, a essência da essência é um pinguinho assim, mas assim, eu vou me abrir de uma maneira de igualdade para vocês e vou permitir que vocês também dá espaço, né, para quem tiver abertura e vontade de se colocar. E se a gente consegue construir essa relação no virtual também, significa que, pô, todo mundo sai ganhando, eu acho. Mas eu ainda estou com bastante resistência, infelizmente. Engraçado que com a música a gente conseguiu fazer, né? Pelo menos eu comprei o show, por exemplo, da Maria Rita, que era um show fechado que ela fez e tal.
ela não fez a live, ela fez o show, e o show foi assim, parecia que eu estava lá de fato, entendeu? Então, você vê duas coisas que caminham muito próximas, né? Mas com a música eu me senti, sabe, contemplado. Eu falei, realmente foi um show legal, entendeu? E a gente vê que com as lives foram um boom, né? Na live de música no início da pandemia foi um boom. E gerou muito dinheiro para todo mundo. Já o teatro a gente não conseguiu ver, né? Esse boom. Na verdade, não aconteceu ainda. Eu acho que talvez nem aconteça. Mas, enfim, é isso. Mais alguém, Eu gente, acho pra que gente isso, encaminhar? Beto, só concluindo a sua fala do teatro a gente não consegue, eu acho que é a relação dos dois com a população. A música é uma questão de entretenimento. É aquele show que você vai e vai te dar aquela adrenalina, né? E você consegue sentir isso em casa. Você consegue juntar uma galera, assistir, mesmo que seja sua família ali, mas você consegue se distrair. O teatro, ele tem um cunho social e muito... Eu acho que é muito diferente. Você busca que a pessoa compreenda determinadas significações para ela que em casa eu acho que ela não consegue se sentir à vontade suficiente para isso. Quando você sai do seu local e você entra num outro local, né? E isso através de uma analogia, isso através da ilusão, isso através só da fala do outro, só da identificação que você tem com o problema da do luz, outro. né? Eu acho que isso muda tudo. E o teatro, como é que você faz isso na aquela internet, cadeira né? aí, né? Eu acho que é um pouco sentar na isso. cadeira é mágico, né? Sei lá. Por exemplo, quando ela fez a cortina na entrada, no primeiro slide seu, eu achei tão bonito, eu achei assim, caraca, olha, sabe? Me lembrou de fato, foi super bem feito. Vem Enfim. aqui. Tainá já está invadindo a live. Vem, Tatá. Quer falar a gente com o está pessoal? super se alongando, inclusive. Vamos para a última, para a derradeira. A última, alguém quer falar mais alguma coisa ou a gente já pode encerrar? Rita ligou a câmera para dar tchau ou para falar algo? Se ninguém tiver o que falar, eu queria perguntar. A nossa última é essa, vai. Não, mas eu não ia perguntar. Eu ia, na verdade, fazer uma convocação para os possíveis. Se a Ana que gostaria de apresentar a experiência dela no Paranda. Eu ia falar com ela pelo privado aqui, mas... Vocês preferem que seja a experiência do Paranda ou a pesquisa PIBIC? Ou as duas coisas ao mesmo tempo? Não sei. O que você quiser. Você tem 20 minutos para fazer, aí você ajusta. Total é 20, não é? É 20. São 20 minutos. Então, aí você tem 20 minutos. Se você conseguir juntar os dois e dar uma ideia geral, acho que seria legal. Mas se aí não der, ficar pequeno, aí talvez você foque em um. Aí fica uma coisa meio livre e você vê o que for mais agradável de fazer. Pode ser? Sim. Eu vou pensar. Tem até que dia para dar essa resposta sobre o assunto? Só dia 15. Você pode, sei lá... Eu e o Eric, a gente entra em contato com você. É só uma forma de como você é nova aqui, se apresentar, assim como a Mayra se apresentou aqui, entendeu? Eu acho que a questão do Paranda é uma escolha boa, até mesmo para engatar na pesquisa. Não que eu vá falar da pesquisa toda, mas eu acho que uma forma de vocês me conhecerem seria interessante. Sim, é só isso. Tá bom. Então tá, gente. Obrigado aí pela audiência até 6h30, mais ou menos. Mayra, obrigada. Mayra, seja bem-vinda, Mayra. Obrigada. Eu estou tão feliz de estar aqui com vocês. Vocês são maravilhosos. A gente podia abrir a câmera para dar boas-vindas à Mayra, né? Gente. É meio esquisito assim sem câmera, desculpa. Parabéns, tá viu? Todo mundo aí, ó. Peraí. Muito legal essa apresentação. Obrigada, pessoal. Seja bem-vinda ao grupo de Ciência e Arte. Ueba, finalmente. Parabéns. Valeu. Eu achei que o Marcelo ia falar alguma coisa. Vai falar alguma coisa? Ali. Ele ligou a câmera, né? Ele chegou, acho que a ligar, mas já falou. Não, eu fiquei naquela que eu queria colocar uma foto. Aí eu estava tentando... Marcelo ficou no castelo e não saiu. Mia. Aí eu fui perguntar, Rita, como coloca a foto? Ela, por que você está ligando e desligando a câmera? Eu queria colocar uma foto. Tá bom. Valeu. Um beijo no seu coração. Um beijo, galera. Boa noite, gente. Bom descanso tchau, aí. boa noite. Valeu. Tchau. Não vai dar tchau, não?